Olá, meus queridos amigos cristãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de dar continuidade ao assunto sobre o inimigo das nossas almas. Nós estávamos dizendo, sobre a personalidade de Satanás, nós continuaremos falando sobre isso, E eu gostaria de falar para vocês algo muito importante. Antes disso, eu queria pedir para vocês não se esquecerem de dar um like, se inscrever aqui embaixo e compartilhar o meu vídeo. E agora, roda a vinheta. Bom, você tem um chamado, foi nesta parte que eu parei. Todos nós temos um chamado. Todos nós que servimos ao Deus verdadeiro, ao Senhor Yahvé, o grande eu sou, tem um chamado, tá, meus amados? Então você tem um chamado. E o diabo, ele fica falando coisas na nossa mente e a gente acha que é a gente que está pensando. E não é ele que está falando. Você tem um chamado. Se você fizesse as coisas, não seriam assim. Ele fica repetindo isso, sabe? Como se você tivesse um chamado e você não está cumprindo o seu chamado. Então, se você fizesse as coisas, se você fizesse, o teu chamado, cumprisse o teu chamado, as coisas não seriam assim. Você ama Jesus e quer segui-lo no caminho e se tornar como ele, não é verdade? Então você tem um chamado. Não importa o que o acusador diga, Deus não chamou as pessoas com base em seus talentos e habilidades. Ele chamou aqueles cujos corações ele sabia que seriam dominados por esse chamado. Você sente que dentro de você esse precioso chamado de Deus para você fazer a obra do Senhor naquilo que Ele deseja, Porque está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 27. Está escrito assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muito os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, por isso que muitos de nós crentes, quem crê em Jesus, quem é evangélico, quem crê em Deus, quem é evangélico, católico, mas que crê em Deus, que tem um amor maravilhoso por Deus, Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, deste mundo para confundir as fortes. Isto foi escrito na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Você sente que esses versículos o descrevem? Então, perfeito. Se você sente isso, perfeito. Então, você é exatamente aquele que Deus desejou e chamou, tá? Ele tem planos de usar sua vida, tá? Não importa o quão notável ou normal possa parecer externamente, Externamente a gente é uma coisa, por dentro nós somos outra, Nunca se deve julgar um livro pela capa, Não é verdade? Então não se deve julgar um livro pela capa. Então, aqui Deus está falando, que Deus deseja e o chamou.
Ele chamou você para fazer a obra dele. Ele tem planos de usar sua vida, não importa o quão notável ou normal possa parecer externamente, para mostrar o trabalho incrível que ele pode fazer em uma pessoa fraca. Por exemplo, Davi. O Davi da Bíblia, ele era um menino. E ele, entre os irmãos dele, enormes, grandes, Deus chamou ele, baixinho, pequeno, para ser o rei Davi. Ele pediu para o profeta Samuel ungí-lo, que um dia ele seria o rei Davi. E ele foi o rei Davi. Ele foi aquele menino pequeno, corajoso, que cuidava do pasto do pai dele, das ovelhas do pasto do pai dele, e que, sabe o que ele fez, amados irmãos? Ele conseguiu defender as ovelhas de um urso, de um leão, e aí ele derrotou o gigante Golias, né? Ele chegou e falou assim: quem é este para afrontar o Deus dos judeus, este filisteu? E o Golias já falou assim: como vocês mandam um cachorro desse para lutar comigo? E aí Davi disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E pegou a funda dele, que era um tipo de estilingue daquela época, com uma pedra, e atirou nele e pegou bem na fronte dele. Ele já caiu de primeira. E aí naquela época, né, de lutas que tinham eles, o símbolo do triunfo deles era cortar a cabeça. Porque ele falou que ele ia cortar a cabeça de Davi, e Davi cortou a cabeça dele. Falou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele era pequeno, ele era um menino. Ele tinha ido levar a comida para os seus irmãos. E ali ele viu, né, que o Golias, o exército judaico, não estava conseguindo, estava com medo, estava vendo como que ia fazer a estratégia. E Davi foi a estratégia de Deus. Então ele foi escolhido, ele foi chamado. Entendeu? E aí, o que acontece? Para mostrar o trabalho incrível que ele pode fazer em uma pessoa fraca. Então, não é que Davi era uma pessoa fraca de fraqueza, não é isso? É que ele era pequeno, entendeu? Então, quem olhava para ele, falava: nossa, esse menino, a mesma coisa de um gigante e um menino, né? Então a gente fica mais: nossa, o gigante vai estraçalhar ele, né? É o que a gente pensa, né? Nós como humanos, né? Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, você vê? Deus confunde as coisas fracas, né? Deus confunde as pessoas com essas coisas, como diz aqui na palavra dele, né? Assim como o fraco, aqui fala assim, ó, dá um exemplo para mostrar o trabalho incrível, né? Assim como o fraco jovem Pedro, né, envergonhou os líderes de seu tempo com sua vida, você pode se tornar poderoso em Deus, provando com sua vida que a vitória é possível para todos, até o mais fraco de todos, né? E então por isso que fala, né, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, né? Mas Deus escolheu também as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. Então, meus amados, também está escrito aqui, né? Em Deus, em Deus nós conseguimos vencer, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está escrito aqui neste versículo, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, do versículo 4 ao 5. Então o inimigo, todas essas coisas estão escritas na palavra do Senhor, mas Deus, ele vem a nosso favor, vence por nós. E o inimigo fica falando, né?
Você tem um chamado. Se você fizesse, as coisas não seriam assim. Você é muito fraco. Você não é forte o suficiente para vencer o pecado. E não é mentira, não é verdade. Nós somos fortes sim em Cristo Jesus, tá? Deus tem o tempo dele de operar nas nossas vidas. Nós não podemos julgar a ninguém, sabe? Eu conheço pessoas que durante um tempo começou a ir na igreja, começou a frequentar a igreja, começou a seguir, na verdade não é frequentar, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, seguir a palavra do Senhor, e a pessoa, por exemplo, fumava. E aí ela fez de tudo para ir parando de fumar aos poucos. E aos poucos a pessoa conseguiu parar de fumar. Levou um ano, mas a pessoa devagarzinho ela fez um propósito e ela foi, sabe? Ela queria parar e não estava conseguindo, mas conseguiu. Deu testemunho na igreja e a pessoa conseguiu parar de fumar, meus amados. Então, nós temos que ter fé que o Senhor faz. E o inimigo, ele é um acusador, né? Então, ele fica colocando coisas na nossa mente, né? Ele fala assim: Se sente atraído pelo mundo e pelos seus desejos. "Verdadeiro discípulo." Ele fala essas coisas para nós, meus amados. E aí, se a gente escuta esse pensamento na nossa mente, a gente já pensa assim: sabe, a pessoa às vezes desiste dela mesma, sabendo que ela pode vencer. E sabendo que o inimigo fala na nossa mente para nós desistirmos. E é mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Nós sabemos que o inimigo é o pai da mentira. Então, não acredite nessas coisas que vêm na sua mente. Faça, se você ama Deus, faça, se esforça, insiste naquele seu pecado que você costuma fazer, insiste que você vai conseguir vencer. Não é no tempo que você quer, é no tempo de Deus, mas você fala: Senhor, eu quero a libertação, quero me libertar deste meu pecado. Deus vai operar de tal forma que você vai se libertar. Mas para com cada pessoa, Deus age de uma forma. Nós não podemos comparar uns com os outros, nem julgar aquele que está no pecado. Nós temos que confiar no poder do nosso Deus. Tá, meus amados? Por hoje é o que eu quis explanar com vocês sobre as coisas que o inimigo fala na nossa mente para que nós não façamos a obra do Senhor. Então nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar diante de Deus. Tá bem, meus amados? Pensa nisso que eu falei, tá bom? E eu quero desejar a vocês Shalom Adonai. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus.